Fala, meus queridos, muito bom dia, como vocês estão? Hoje, 31 de março, último dia do mês aí, hein? Como é que foi esse mês para vocês? Como é que finalizou? Espero que tenham seguido o seu plano e saído conforme a sua previsibilidade. Vamos lá falar sobre o mercado de criptos, né? É por isso que nós estamos aqui hoje. Relembrando aqui, pegando o gancho, a gente está nesse cenário de redistribuição até que se prove o contrário, até que rompa esse último topo. Enquanto isso, a gente vai acreditar que o movimento do preço que vai acontecer é esse aqui, com primeira parada aqui na linha de Boston do mensal em 58.360 e depois segundo alvo para 48 mil e quebrados, tá? Vamos ver o que vai acontecer. A gente acredita sim que aqui pode ser um possível ponto de parada, mas o alvo, se a gente for traçar a pernada, vem até aqui, tá? Vamos ver o que vai acontecer por aí. Se a gente for no cenário de 300 minutos, o que vemos aqui, meus caros amigos, é que depois que a gente tocou aquela região ali do diário, a gente fez o choque aqui, fizemos o primeiro boss e tá aí dando continuidade na baixa. Aí agora a gente finalmente capturou aquele fundinho duplo aqui, né? Que a gente tinha feito na semana passada. Deu a primeira venda nessa região. Inclusive, eu tava junto com a galera do Imersão que a gente fez lá pra galera da comunidade. Quando acionou essa venda, eu falei, ó, vou te contar. Toda vez que eu tô dando aula, chega numa região, e pode anotar, 90% das vezes é gain. Porque eu não estou pegando, porque eu não gosto de fazer operação enquanto eu tô dando aula, né? Senão eu vou ficar olhando a operação, não vou ficar atenta às dúvidas dos amigos e tudo mais. Então, foi dito e feito. E acabou dando aí mais de 7 vezes o alvo quando rompeu esse topo e agora capturou a próxima liquidez. Ele ainda está deixando, eu ainda não desconsiderei isso aqui como um fundo duplo. Ele liquidou o primeiro, agora falta esse. Então, eu sei que tem liquidez lá para baixo e é isso que o preço está tentando fazer. Só que a gente vê claramente que ele está um pouco devagar, está lento, ou seja, pode ser que ele perdeu um pouco do combustível. E para ele recuperar esse combustível, o que ele tem que fazer? Ele tem que subir um pouquinho, bota uma galera na compra e aí ele cai novamente. Até veio numa primeira região que a gente tinha aqui, agora já não é mais válido, porque eu queria o RSI junto dos 60 minutos, acima de 70, ele não chegou acima de 70, e agora a gente trouxe a nova região. Então agora eu só vou olhar para Bitcoin na venda neste ponto aqui de 69,080 até 70,080. Depois, se passar dessa região, a gente vem olhar para cá em 72 mil, mais ou menos até 72.900. Aqui tem muita liquidez para ser capturada. E por último, esse ponto aqui que é o reteste final dessa redistribuição. Se ele tiver força para chegar até lá, em 73.815 até 74.560. Ontem foi até engraçado que eu estava na aula da mentoria e a gente traçou esse order block aqui, supondo que, tá bom, se ele não quer cair daqui, então provavelmente ele vai tentar subir mais pouquinho. Onde ele poderia tentar subir mais pouquinho? E a gente viu que pelos 60 minutos a gente tinha a reversão desse fluxo. Vou explicar para vocês. A gente teve a reversão desse fluxo que estava de baixa, chegou aqui, capturou e fez fez o choque aqui. Ele tenta fazer a primeira tentativa de retorno, só que não é um retorno interessante, porque ele não deixou indução aqui próxima, ele não chegou numa região que a gente consideraria junto da linha de Bose. Aqui a gente tem uma linha de Bose dos 12 minutos, e ele ainda rompeu aqui. Só que ele não fecha acima, ou seja, não valida essa perna. Se ele não validou essa última perna aqui, meus caros amigos e colegas, se ele não valida essa perna, esse fundo é indução. Esse fundo vai me servir como liquidez para que eu possa comprar numa região próxima aqui. Logicamente, eu falei para os amigos assim, vamos só anotar, eu não vou fazer nada, não quero ficar comprando aqui, porque se eu for comprar, eu tenho que usar um risco mixaria, porque eu tô contra tudo e contra todos, né? Então, eu não estava muito interessada na compra, mas a gente viu que cravou hoje o preço aqui, 6 da manhã, 6h48, e a intenção do preço é ele tentar vir retomar aqui esse topo. Não sei se vai acontecer ou não, vamos ver como é que vai ser o mercado por aí. Só sei que compra, tô bem fora aí de qualquer coisa, eu acho que compra tem que ser só se for aquele papum, dá o tapa e sai correndo, entendeu? O mínimo de tempo exposto no mercado. Eu tô bem interessada que o preço vem para cá. E aqui eu quero fazer minha primeira venda. Vou tirar aqui, que já não nos interessa mais. Essa venda aqui tem como alvo romper esse fundo. Da mesma forma, se romper aqui, essa venda tem como alvo romper esse fundo, até que ele seja liquidado de vez. Ok, meus queridos? A gente consegue ver que pelos 60 minutos, o nosso RSI já está lá em cima, olha aqui. Então, eu tenho mais um fator contribuindo. Eu tenho linha de Bose aqui 60 minutos, eu tenho linha de Bose 300 minutos. Tudo tá me unindo para ficar bem de olho nessa região. Vou, inclusive, botar meu alarme aqui, porque eu não quero perder esse trade.
ok? Agora vamos falar lá do cenário lá de fora não, dos outros ativos. Ao contrário do Bitcoin, Ethereum de fato chegou no RSI de 60. E veja como funciona, né? Depois da forte pressão de queda, a gente vê aqui primeiro toque dos 60 minutos, descarrega, ele veio ainda fazer uma micro manipulação e veio para cá. Isso aqui, essa região continua funcionando como defesa do médio do player também, apesar de fraca, porque estamos contra o movimento. E aí a gente deixa aqui o que a gente pode chamar, igual o Bitcoin, a gente tem essa liquidez aqui em cima, que vai funcionar muito para o preço voltar aqui. Essa região aqui, ela é toda válida, mas como a linha de Bolsa ela subiu para cá, eu vou estar filtrando agora o nosso POI para cá. Na verdade seja dita, para a gente ter um acerto mais bacaninha, a gente vai usar esse block, ok? Combinado? Vamos torcer para vir bem devagarzinho o movimento aqui, para que a gente possa capturar essa venda aqui de Ethereum em 202 até 2147. Essa compra aqui nós não queremos fazer, a gente deixa assinalado só para entender o movimento. Se passar desse ponto, a gente só vai pensar na venda de Ethereum agora aqui em 2229 até 2286. Certo, meus queridos? E assim, o cenário de redistribuição se mantém até romper o último topo. Se o mercado mostrar que ele quer ir para cima, e beleza, a gente vai recalcular a nossa rota e vai buscar depois por compras. Uma coisa que nos ajuda muito nesse fator todo é o índice o Fear and Greed. Né? Se a gente for aqui pegar o Fear and Greed do Bitcoin, de ontem para hoje, ele foi para 11. Ontem ele estava no 8, né? Isso. Ontem ele estava no 8. Então, o que a gente presume? Cara, o pessoal tá em extremo medo, então ele precisa subir um pouquinho para que possa colocar a galera fora desse extremo medo, para que ele possa bater novamente o institucional. Não adianta nada a gente chegar nesse nível de 8 aqui na região que a gente está do gráfico, nessa região que a gente fica do gráfico, porque se o pessoal já está com extremo medo aqui, o que vai acontecer com esse termômetro quando chegar aqui? Você entende? O termômetro não tem como ficar menos do que 0. Então, ele alivia para bater, alivia para bater e alivia para bater. É isso que a gente tem que ter ciência, tá bom? Ripple tá bem fraca também. A gente não precisa, não descarto que, cara, tudo isso aqui pode ser a defesa do médio player, dado essa configuração da manipulação? Pode, mas você concorda comigo que quanto mais vai tocando, mais fraco tá esse player? Sim. O que eu espero é que se o Bitcoin subir, todas as outras vão subir também para poder dar novas vendas. Então, se o Bitcoin subir, o Ripple deve subir até essa região aqui de 1,3833 até 1,4222 para poder dar a nova venda. Se romper aqui, ele vem para essa nova região de 1,4894 até 1,5122. Essa região a gente nem considera. Eu vou deixar aqui até, já vou retirar, porque tem essa liquidez que eu não estou afim de operar. E aqui, a gente quer que capture esses topos aqui em 1,6633 até 1,7165 e a venda deve dar aqui dentro, novamente. Então, assim, pode ter uma pressão compradora aqui? Pode. Quero estar dentro dela? Não quero. E eu sei que é engraçado, gente, vocês ficam comentando aqui, se vocês estão falando que é para vender, então eu vou estar comprando. Cara, deixa eu te falar uma coisa, esse canal não é igual a todos os outros, nós não ensinamos o que os outros ensinam, e é por isso que a gente consegue ter uma excelente performance. O dia que a gente se tornar conhecido, realmente, aí você pode começar a ficar suspeito. Mas enquanto isso, eu duvido que você vê algum outro canal alinhando o índice de sentimento com as regiões que a gente quer fazer, explicando como funciona. O que o pessoal acaba falando é o que é uma réplica superficial do que a gente ensina. E aproveitando o jabá, momento jabá, se você quer aprender um pouco mais do nosso operacional, quer aprender um pouco mais como nós fazemos montagem de posição, desmontagem de posição, como nós operamos de fato as melhores regiões possíveis aliados ao SMC, aproveita e entra na nossa comunidade aí, que você tem um link de 30 dias gratuitos. Se você achar que nada que a gente fala lá faz sentido, saia sem pagar nada. Agora, se você achar que faz sentido, cara, fica junto da gente, porque você vai ficar muito bom no mercado, muito mais do que a maioria, e você vai de fato conseguir viver de mercado, que a maioria hoje não vive, certo? Mas aí depois que a gente se tornar conhecido, né, um dia, aí você deixa de seguir a gente, porque provavelmente não vai funcionar muito o que a gente faz. Só aqui nós usamos os gráficos de correlação, só aqui nós explicamos de fato como o institucional se move, tá? E aproveita também, já deixa o seu like, sua curtida, compartilha com os amigos, porque aí você ajuda a gente também, certo? Solana aqui, meus caros amigos, não tem nada para se fazer, é a mais fraca de todas elas, liquidou esse fundo duplo, tá tentando segurar, mas de novo, a gente quer estar fazendo o trade fácil, e o trade fácil aqui, meus caros colegas, é estar a favor do diário,
é estar a favor dos 5 horas. Eu não tenho por que ficar pegando pelo em cima do ovo. Não significa, de novo, não significa o fato de eu estar vendendo para um trade, não significa que nós não estamos montando posição. De novo, toda vez que o Fear and Greed chegar nesse patamar aqui, meu querido amigo, abaixo de 10, é um sinal, compra. Compra. Compra feito louca? Obviamente que não. Divide aí seus aportes nesse tempo todo, divide em 10, divide em 20, e aí toda vez que chegar você compra, toda vez que chegar... A gente tá torcendo para que fique nesse patamar por mais tempo possível ou caia por mais tempo possível, porque vai significar que a gente vai estar acumulando no melhor preço possível pelo máximo de tempo. E o que eu vou fazer com essas posições que eu estou montando ali? O que vocês vão fazer? Quando chegar nessa região, nós iremos desovar. Que vai ser quando provavelmente, sei lá, se bater 130 mil, 140 mil, nós não sabemos. O mercado que vai nos dizer. Pode ser 200, pode ser 120, pode ser 130, não sei. Só sei que quando chegar aqui a gente vai desovar. E vai ser quando você vai ver que a maioria do mercado tá falando que, cara, não vende agora. Você tá louco? Vai bater 1 milhão. Como que você vai vender? E é por isso que a gente tem que tirar o máximo de emoção possível dentro do nosso coraçãozinho. Tirar o medo e tirar a ganância. Porque é isso que vai te fazer ser bem sucedido no mercado. Ó, tô tocando alguns alertas aqui, hein? O que tá acontecendo? Nossa, ó a porrada que o euro-dólar deu aí. O que está acontecendo, meus amigos? Bom, como eu tô comprado em vários outros ativos que vale a pena estar comprada nessas horas, é algo bom, que é pra mim, né? Pra quem fala, você não mostra resultados, papapá. Aqui, resultados, ó, vou mostrar pra vocês, se gosta de ver. Nada só pra vocês verem que, assim, a gente faz o que a gente fala, tá? Então, esses aqui são alguns resultados de operações que estão rolando aí de swing trade. Aqui o euro-dólar tá chegando uma região bem vendedora nossa. Inclusive, era pra eu estar olhando para poder vender eventualmente isso aí, se me der o gatilho, mas eu tô aqui falando com vocês. Então tá, vamos voltar aqui no que nos interessa, tá bom, meus amigos? Então é isso, tá? Solana não tem nada pra gente fazer, a gente vai tentar vender aqui em torno de 88,15 até 90,57, depois a gente vai tentar vender. Aconteceu alguma notícia aí, né, que tá tudo explodindo, é índice futuro, é euro-dólar, ou seja, são todos os pares do DXY. Vamos, antes da gente continuar, eu não botei o dólar index aqui pra vocês, né? Tá. Acho que o trem funciona. Tá caindo. Então, com certeza, todas as outras variáveis vão estar subindo, né? Euro-dólar deve estar subindo, o ouro tá subindo, tá tudo subindo aqui, meus caros amigos. Tudo subindo aqui. Ó, as coisas tocando aqui tudo pra mim. Ave Maria. Pera aí. Então é isso, né? O DXY tá caindo aqui, todos os outros pares estão subindo. Beleza. Pendle aqui caindo sem nó, sem ré, tá assim, não tem nada pra fazer. Tá muito triste, muito fraca, não tem nada pra fazer de Pendle, não faço nada aqui, só se voltar por um acaso em 1,618 até 1,692 a gente pode pensar em fazer alguma coisa, tá? Nier segurou nessa região compradora, a gente quer que volta pra essa região vendedora para poder vender de fato em 1,272 até 1,331. Se passar desse ponto, a gente vai ver aqui a venda em 1,668 até 1,815, certo? É isso que a gente tem. E aqui em BNB, última região aqui liquidada, esse fundo duplo, ele veio parar nesse último ponto aqui, ó, esse último ponto. Mas, de novo, nada a se fazer, tá o mais fraco de todos, né? Olha a liquidez deixando aqui, liquidez acima. Então, a gente quer que liquida, vem para essa região, para poder dar a nossa venda em 623 até 632. Depois, se passar dessa região, a gente vai estar vendo aqui em 657,34 até 663,13. E por último aqui, meus caros amigos, em 685 até 700. Certo? Certo, meus queridos? Então é isso. Um grande beijo para todos vocês. Que vocês tenham uma excelente semana. Me dá o like aí se você gostou e comenta aí se você curtiu o vídeo. Um grande beijo, até mais.